prontinho. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Armando Ribeiro Júnior, sou mais conhecido como Akira. Eu sou proprietário da empresa Ponto de Suplemento, a maior empresa de nutrição esportiva da cidade de Araxá, a mais especializada no assunto. E a minha formação, vou até abrir um parênteses para poder explicar essa questão. Eu sou formado em letras, tenho formação em história. Tenho 2 mestrados, eu sou mestre em teoria literária, mestre em história e ficção. Tenho um doutorado abandonado em estudos literários, que eu pretendo retornar o mais rápido possível. Então essa é a minha formação. Parece ser uma coisa sui generis, assim, muito curiosa pensar que uma pessoa que vem de uma área de humanidades exerça um trabalho no campo da nutrição esportiva, embora eu não seja formado em nutrição esportiva, mas é porque eu tenho uma empresa, eu tenho um amor pela atividade física, embora eu não seja formado na área de nutrição esportiva, deixando bem claro isso. Eu tenho mecanismos de pesquisa muito sólidos, porque sempre fui pesquisador, né? Só para a gente poder passar por 2 mestrados na vida, entrar no programa de doutorado. Então fica bem clara essa questão de saber lidar bem com a pesquisa, com números, com dados, né? Ainda que a minha formação não seja a área de nutrição. Então eu não gosto de achismo, não gosto de palpitologia. Todos os parâmetros que eu pego acerca de nutrição esportiva são pautados em PubMed, publicações científicas que têm validade, grosso modo, universal, tá? São publicadas em todo local do planeta e têm validade universal. Nós estamos aqui para poder falar um pouco sobre a questão das dietas hiperproteicas, né? Que são muito famosas aí nos últimos anos. A gente tem que levar em consideração alguns detalhes quando tratamos de dietas hiperproteicas. A gente tem uma síndrome de obesidade que a humanidade enfrenta nos últimos tempos. Essa síndrome de obesidade, ela é responsável por alguns fenômenos bem específicos, principalmente pelo refino de carboidratos de alto índice, que torna o carboidrato de alto índice glicêmico. Isso que engordou a humanidade no século XX principalmente, e o alto consumo de açúcares, né? No século XIX o açúcar ainda era um produto raro, caro, e no século XX ele se barateou consideravelmente, então as pessoas passaram a ter dietas muito vigorosas pautadas em cima de carboidratos de alto índice glicêmico. Isso engordou a humanidade. Visando efeitos estéticos, melhorias em treinos, etc. e tal, as pessoas recorrem a dietas pautadas mais em proteínas do que em carboidratos. E tem várias vantagens relacionadas a isso, né? São os carboidratos que aumentam os triglicerídeos, são os carboidratos que aumentam a produção de colesterol. É curioso pensar nisso porque muita gente acha que gordura que aumenta colesterol, e não é verdade. São carboidratos de alto índice glicêmico que são acumulados no tomo de triglicerídeos e que depois vão aumentar o colesterol. Carboidrato aumenta diretamente o colesterol, então a proteína não. Então isso que é uma vantagem do uso da proteína. O carboidrato também não consegue fazer um processo de manutenção de massa magra, né? Evitar efeito catabólico. Isso as proteínas é que são responsáveis por fazer qualquer coisa semelhante. Nós não temos a ação da insulina, vai ter uma menor ação da insulina com o uso das proteínas, né? Consequentemente, o organismo não fica criando resistência à insulina. Pessoas que consomem grandes doses de carboidrato são suscetíveis ao efeito da insulina, a criar resistência à insulina. A pessoa vai conservar uma proporção maior de massa magra em relação à massa gorda se ela tiver uma dieta mais pautada em proteínas, tá? Lembrando que eu não estou montando dieta para ninguém, não estou colocando parâmetros, pesos, nada disso, só mencionando que a dieta hiperproteica, obviamente, ela vai valorizar mais proteína, menos carboidrato e fazer uso, obviamente, de folhagens, de um modo em geral, de vegetais, à vontade aí para as pessoas. Especialmente aqueles vegetais que têm menor quantidade de frutose, né? De frutas também, que tem a menor quantidade de frutose, que é o açúcar da fruta. Lembrando também, né, que eu acho que a gente tem que mencionar essa questão, que só tem 3 elementos, só tem 3, como que eu posso dizer, nutrientes no universo que tem valor calórico, né? As proteínas, os carboidratos e os lipídios, as gorduras, né? Então, cada grama de carboidrato tem 4 calorias, e cada grama de proteína tem 4 calorias, independente da fonte, e cada grama de gordura é o único que muda de relação, tem 9 calorias, tá? São só esses 3 elementos. A proteína é o elemento mais raro, é o nutriente mais raro com o qual a humanidade lida, que ela consome. Pode perceber que carboidratos são banais, a gente encontra carboidrato em qualquer lugar. A gente encontra gordura com muita facilidade, mas proteína a gente não encontra com essa facilidade toda. A proteína é o recheio do salgado. A maior parte do salgado é feito de massa, né? Feita de farinhas brancas que nos engordam. Enquanto o frango que recheia o salgado ali vai ser uma proporção muito menor
né? Então, só para poder mencionar essa questão que nós temos de a dificuldade de lidar com proteína, porque como ela é rara, nosso organismo também tem uma certa dificuldade de absorver, de ter um aproveitamento máximo da proteína, tá? Então, uma coisa também que esse nutriente é raro, as dietas hiperproteicas são recentes, tá? São frutos da modernidade, é só uns 200 anos para cá que a humanidade passou a consumir proteínas em doses maiores, e a maior prova de que um alto consumo de proteína não gera, a priori, nenhum problema renal, é que o aumento do consumo de proteína nos últimos 200 anos pela humanidade não levou a uma pandemia, a uma epidemia de doenças renais. Então as pessoas foram aumentando cada vez mais o consumo de proteína e nós não observamos no mundo um aumento correspondente, assim, falar assim que teve uma elevação extraordinária de problemas renais decorrentes disso. Não, isso não aconteceu. Os problemas renais, a base deles estão no mesmo parâmetro que se tinha antes da humanidade iniciar esse ciclo de dietas hiperproteicas. Só para poder ver uma anotação que eu fiz aqui a respeito. Também, né? Vários estudos, depois eu posso passar cada uma dessas referências que eu estou mencionando aqui. A princípio eu não estou citando as referências bibliográficas, científicas, mas a gente pode colocar tudo num segundo momento. Mas assim, o que a ciência tem por certo é que há uma adaptação fisiológica do organismo humano a dietas hiperproteicas, tá? Então os rins conseguem sim se adaptar, conseguem sim trabalhar com grandes doses de proteína. Isso não seria um problema, não. E para fins estéticos e esportivos, né, o aumento do consumo de proteína é muito benéfico, porque preserva a massa magra, quando a gente, para os esportistas, né, que perdem muita massa magra durante o treino, e aumenta o volume de massa magra para as pessoas que buscam esse incremento estético. E para a estética também, vamos lembrar que as proteínas vão estar relacionadas com várias questões. Saúde do cabelo, saúde das unhas, o colágeno é um subproduto da proteína, tudo isso, então, a melhoria da pele, a melhoria do cabelo, a melhoria do brilho dos olhos, está relacionado intimamente com o consumo de proteína. Então, a pessoa, às vezes, por exemplo, tem o cabelo frágil, tem unhas frágeis e não entende a razão disso, uma guria, por exemplo, reclama dessas questões, e tudo isso é em virtude de uma má ingestão proteica, que não consegue fazer com que o cabelo tenha vigor, não consegue fazer com que as unhas tenham vigor. Então é interessante também a dieta hiperproteica para esses fins, para fins estéticos. Mas agora parece ser uma grande realidade que a gente pode observar no geral das dietas montadas hoje por nutrólogos e nutricionistas, que há sim uma valorização das proteínas em detrimento dos carboidratos. Tá? Então as pessoas têm consumido mais proteínas e menos carboidratos. Quando não, há o caso das pessoas rumarem para dietas paleolíticas, cetogênicas, né? Que aí no caso elimina-se o carboidrato, entra-se com gordura no lugar do carboidrato e mantém-se altas doses de proteína. A vantagem disso também é uma outra coisa bacana, porque a gordura, ela desassociada do carboidrato, ela não vai ter uma função nociva no organismo, ela vai entrar como fonte de energia. E outra coisa bacana, o carboidrato em alto consumo, como eu já mencionei, aumenta os triglicerídeos, aumenta a produção cria resistência à insulina, né? Aumenta o colesterol, mas no entanto isso não ocorre quando a pessoa está numa dieta cetogênica, que ela elimina o carboidrato, consome apenas gorduras boas e proteínas. Quando a pessoa faz esse tipo de dieta, o consumo de gordura que vai cobrir o carboidrato não atinge a insulina, não aumenta a concentração de triglicerídeos, não aumenta o colesterol. Então, o impacto no organismo é muito menor. É uma dieta também muito indicada, olha que coisa interessante, para uma pessoa que sofre de diabetes. A pessoa fica lá fazendo uma dieta restritiva em relação ao consumo de carboidratos, né? Mas ainda assim consome carboidratos, a glicose fica oscilando. Por que simplesmente não eliminar totalmente o consumo de carboidratos por parte de diabéticos e se manter numa dieta com base em gordura, uma dieta cetogênica paleolítica aí? Que aí, realmente não tendo o estímulo da insulina, o cara não ia sofrer, o diabético não vai sofrer esses efeitos colaterais decorrentes do uso do carboidrato e terá uma vida certamente bem mais saudável em relação a isso. Então, assim, o que nós podemos dizer que, sim, as dietas hiperproteicas estão conquistando não só o Brasil, no mundo inteiro isso é uma realidade. As pessoas tendem a consumir menos carboidratos, até mesmo porque nossas condições de trabalho não exigem mais alto consumo de carboidrato, a maior parte da humanidade, digamos assim.
pelo menos os países em desenvolvimento e países desenvolvidos, né? As pessoas não trabalham mais aí pesado o tempo todo e não precisam comer quantidades enormes de carboidrato para sustentar esse tipo de trabalho. E se a pessoa comer sempre esse tipo de trabalho, o que vai fazer é que esse carboidrato vai ser depositado, vai virar gordura e a pessoa vai engordar com isso. Agora, se a pessoa trabalha com muito vigor, construção civil, carregando peso, chapa, etc e tal, claro que ela vai ter que ter um consumo alto de carboidratos. Mas para a realidade da maior parte da população, isso não é mais verdade. As pessoas trabalham hoje em dia em circunstâncias muito mais cômodas, né? Como eu estou aqui, né? Cadeira atrás de mim, cadeira é um novo cigarro, né? As pessoas hoje ficam sentadas muito tempo e isso é um prejuízo para a saúde. Então eu sou um defensor da dieta hiperproteica, tá? Há muitos anos que eu faço, que eu privilegio sobremaneira o consumo de proteínas em detrimento do consumo de carboidratos. Consumo carboidratos, obviamente, tá? Não vivo dieta cetogênica, mas doses pequenas de carboidratos, pontuais que eu consumo, até umas 15 horas mais ou menos. Depois disso eu já não faço mais uso de carboidrato. Essa é uma pequena explanação, uma contribuição que eu posso dar acerca da minha posição como proprietário de uma empresa de nutrição esportiva, todos os estudos que nós fazemos constantemente acerca de nutrição. Aqui tem alguns exemplos de artigos esportivos, melhor dizendo, artigos acerca de nutrição esportiva que eu escrevo em revistas esportivas, tá? Tem vários artigos meus, participo de fóruns de nutrição esportiva, sou moderador de fóruns de suplementação, então é uma coisa que eu gosto muito e estudo. Embora não seja meu campo de formação, volto a frisar, eu lido muito bem com dados, com pesquisa. Então essa questão me ajuda muito a realizar o trabalho e ter e conseguir dar aos meus clientes, aos esportistas que são meus clientes, um melhor suporte em relação àquilo que eles estão buscando. Tá certo? Muito obrigado e para mim é um prazer participar desse trabalho realizado pelo Número Achado do curso de Estética.